Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Topografia, onde traremos mais um conteúdo específico da topografia e esperamos que esse possa auxiliar vocês no entendimento do assunto. Meu nome é Antônio Fragassi e é com muita satisfação que desenvolvo esse vídeo para vocês. Caso goste do vídeo, não deixe de dar o seu like, bem como se tiver dúvidas, faça aqui o seu comentário e na medida do possível responderemos. Obrigado. Hoje vamos mostrar como desenhar o perímetro de um imóvel a partir dos dados tabulares, que são os azimuts e distâncias ou rumos e distâncias contidos nos documentos cartoriais, bem como avaliar os dados tabulares fornecidos. Para isso, vamos ver o conceito de matrícula e transcrição, o conceito de ângulos de orientação na topografia, o cálculo de coordenadas parciais, a correção das projeções e o desenho dos dados. Venham comigo que eu vou mostrar como desenvolvemos essa atividade tão importante na análise de documentos cartoriais. Então, para atender ao objetivo do que nós estamos propondo, vamos fazer uma pequena introdução a respeito do assunto. Vamos falar aí sobre matrículas e transcrições. Vamos falar também sobre ângulos de orientação na topografia efetivamente, o cálculo das projeções parciais. Vamos fazer a análise e correção do erro planimétrico no desenvolvimento de um polígono, cálculo de coordenadas absolutas. Vamos falar sobre o desenho, ou seja, como desenhar. Vamos dar um exemplo numérico para que fique bem claro essa atividade. Vamos falar aí sobre as nossas conclusões e apresentar aí a bibliografia utilizada. As análises de documentos cartoriais, tipo matrículas e transcrições, corresponde a uma etapa fundamental na fase de orçamentação e planejamento das atividades de topografia, principalmente aquelas ligadas ao georreferenciamento de imóveis rurais e à agrimensura legal. Uma das atividades necessárias é a recomposição, ou desenho, como quiser chamar, do perímetro do imóvel, a partir dos dados tabulares contidos na matrícula e ou nas transcrições. A presença de azimuts e rumos, bem como de distâncias horizontais, nos documentos cartoriais não é uma garantia de que o perímetro do imóvel está bem definido e a especialidade objetiva foi atendida. Na verdade, somente nos documentos cartoriais cuja especialização objetiva foi definida conforme Lei 10.267, que é a Lei do Georreferenciamento de Imóveis Rurais, é que temos essa garantia. Nos demais documentos, com raríssima exceção, os dados tabulares sempre apresentarão algum tipo de problema. Os problemas corriqueiros encontrados durante uma análise prévia de matrículas ou transcrições correspondem à ausência de dados tabulares, ou seja, não existem rumos, não existem distâncias, não existe nenhuma informação que permita recompor a geometria do imóvel. Os dados tabulares fornecidos estão errados, então muitas vezes você lê a matrícula, vê dados tabulares e acha que está tudo ok, beleza? Não, porque quando você começa a desenhar, percebe que os dados fornecidos estão errados, então dados tabulares errados é muito comum. Omissão das siglas de orientação no caso dos rumos, isso é comum acontecer. Ou, às vezes, o cara dá a omissão, faz a omissão da sigla, às vezes bota o rumo errado mesmo, né? Uma sigla errada, entendeu? A omissão dos dados de orientação em alguns alinhamentos, ou seja, o cara cita o alinhamento, mas não cita nem rumo, nem distância, né, que a gente possa exatamente desenhar aquele alinhamento de maneira apropriada. E às vezes a descrição do perímetro da matrícula originária está no lugar do imóvel. É comum acontecer isso. Eu já peguei casos assim, onde você vai ver a descrição do imóvel da matrícula e na verdade é a descrição da matrícula originária, ou seja, de onde ele saiu. Então, né, esses são alguns problemas listados pelos quais eu já passei. Eu posso ter esquecido alguns aí e se vocês lembrarem de uns aí também me mandem, né? Para que eu possa, né, na verdade, acrescentar nessa lista uma série de problemas que a gente encontra. A finalidade essencial que os registros públicos perseguem é a segurança, atuando aí para lubrificar o mercado imobiliário e auxiliar na redução dos custos de transação imobiliária, basicamente. Assim, a especialização objetiva, ela é fundamental para alcançar esse objetivo. Matrículas e transcrições. As informações a respeito dos imóveis, quer sejam urbanos ou rurais, sempre foram importantes para o Estado, de tal forma que este sempre procurou ter controle
sobre os atos que recaem sobre eles, tais como venda, hipoteca, alienação, penhoras, etc. Assim, sempre buscou mecanismo para obter as informações sobre os imóveis e efetuar aí o registro dessas informações e controlar os atos. A primeira tentativa sistemática para controlar isso foram os registros paroquiais instituídos pela Lei número 1318, de 30 de janeiro de 1854. Posteriormente, veio a criação do Registro Geral e a obrigatoriedade da transcrição dos atos sobre os imóveis com a Lei 1237, de 24 de setembro de 1864, do Registro Geral de Transcrições dos Títulos e Transmissão Imobiliária. E, por fim, a Lei número 6.015, de 73, que cria o conceito efetivo de matrícula e passa a concentrar em um único documento todos os atos. A Lei 1237, de 24 de setembro de 1864, a Lei do Registro Geral da Transcrição dos Títulos de Transmissão Imobiliária, determinou que deveriam ser transcritos os títulos de alienação e oneração intervivos que tivessem imóveis por objeto, passando a denominar ofício registral por Registro Geral. É um livro onde você, então, transcrevia todos os atos sobre os imóveis. O registro baseava-se em transcrever, ficar registrado por meio da escrita, as transmissões, atos que alteram a titularidade do imóvel, no livro de transcrição. Esse modelo de registro era baseado na pessoa e evidenciava os dados pessoais dos proprietários, sendo o imóvel figurado apenas como objeto daquele registro. Por esse motivo, as transcrições apresentavam descrição precária referente ao imóvel. Ainda hoje, encontramos esse tipo de documento. Nós temos aí do lado aí, ó, uma transcrição. Você vai no cartório e muitas vezes você ainda se depara com esse tipo de documento sobre os imóveis que você vai trabalhar. A matrícula como documento cartorial, ela surge em 1973 com a Lei 6.015. O objetivo era reunir em um único documento informações sobre o imóvel, na qual se concentra a especialização do bem, a cadeia contínua de atos que envolvam o imóvel e a qualificação de todos os sujeitos que fazem parte da sua cadeia dominial, fazem parte exatamente dessa estrutura que a matrícula vem conceber. Do ponto de vista jurídico, a matrícula é um ato de registro, no sentido lato que dá origem à individualidade do imóvel na sistemática registral brasileira, possuindo um atributo dominial derivado quase sempre da transcrição da qual se originou. Ou seja, a grande maioria das matrículas tem origem nas transcrições. Portanto, a matrícula deve ser obrigatoriamente aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito, referente ao móvel que se encontre transcrito no antigo livro número 3, que é o livro da transcrição das transmissões. De forma simplificada, uma matrícula é um documento oficial, cedido pelo cartório de registro de imóvel, onde deve conter todo o histórico do imóvel, como, por exemplo, localização, alterações ocorridas, hipotecas, alienações fiduciárias, transações de compra e venda, qualificação dos proprietários, inventários, ações judiciais, doações, desmembramentos, usufruto. Ou seja, é uma série de atos que recai sobre o imóvel, que são todos reunidos em um único documento. Nós temos aqui o exemplo de uma matrícula, né? Aqui está o cabeçalho da matrícula, aqui nós temos, ó, o número da matrícula, a ficha que está associada a ela. Nós temos aqui uma série de informações que a gente pode encontrar. Primeiro, a especialização objetiva geralmente está aqui na descrição do imóvel. É onde vai ser descrito aí os alinhamentos ou os dados tabulares que vão permitir que a gente faça a reconstrução do perímetro do imóvel. Nós temos aqui, ó, a identificação do imóvel, ó, área denominada número 43, aqui está o número da matrícula. A localização, ela passa a fazer aqui, ó, dizendo que está na fazenda Taboquinha, que é um número 17, então você tem uma localização prévia dela. E a especialização objetiva começa a ser descrita aqui, através de rumos e de distâncias. Nós temos aqui o nome do proprietário, está especificado aqui o nome do proprietário,
bem como o registro anterior. Esse número aqui é fundamental para que você possa recompor a estrutura, como é que essa matrícula ela foi originada. Ou seja, a matrícula ela veio de uma outra matrícula anterior, que chama de matrícula mãe. Essa matrícula ela também veio de uma outra matrícula anterior. Então, quando você começa a subir nesse registro anterior, você começa a recompor o que nós chamamos de cadeia dominial do imóvel. Esses são os principais elementos que a gente precisa identificar exatamente numa matrícula. Ângulos de orientação da topografia. O sistema de coordenadas topográficas, ou sistema de projeção topográfica, é o sistema utilizado nos levantamentos topográficos para o posicionamento, no primeiro caso, e representação dos elementos levantados, no segundo caso, cujas características são definidas pelo item 3.40 da NBR 3133. Somente por questões didáticas será dividido em dois tipos de sistema de coordenadas no plano topográfico: as coordenadas chamadas retangulares e as coordenadas chamadas polares. Aqui nós temos o exemplo das coordenadas retangulares, é um sistema orientado x e y, oeste e norte, como queira chamar. E aí, a cada ponto, atribuímos um par ordenado, x e y, atrelados a esse sistema de referência, tendo como origem o encontro dos dois eixos que nós estamos usando como referência. O sistema chamado de coordenadas polares, ele é formado pelo conhecimento de uma distância, no caso da topografia é a distância horizontal, e de um ângulo de orientação, que no caso especificamente da topografia pode ser o rumo, pode ser o azimuth. Esse sistema polar e o sistema retangular, eles coexistem na topografia. A gente vai encontrar esses dois sistemas muitas vezes até simultaneamente nas nossas representações ou nos nossos documentos cartoriais. Quando a gente descreve, por exemplo, um memorial descritivo, esses dois sistemas vão estar lá presentes, tanto o retangular como também o polar. As coordenadas polares, elas são definidas sobre um plano cartesiano a partir de um ângulo, azimuth ou rumo, e um vetor chamado de distância topográfica. A direção é dada em relação aos eixos cartesianos e fica definido pelo azimuth ou pelo rumo do alinhamento. A distância é dada em relação ao ponto de referência e é definida pela distância topográfica. Então aqui no exemplo especificamente, eu tenho o ponto O e o ponto B. A distância que vai de O a B é a minha distância topográfica. E a gente então escolhe um dos eixos de orientação para poder exatamente encontrar o ângulo que nós vamos orientar esse alinhamento. Então, as coordenadas polares funcionam dessa maneira. Segundo a NBR 3133, azimuth, nós vamos chamar aqui de AZ, é o ângulo que um alinhamento forma com a direção norte, contado no sentido horário, azimuth à direita, variando, portanto, de 0 a 360 graus. Aqui vou abrir um comentário que, dependendo da literatura que você vai observar, você vai ter alguns conceitos de azimuth um pouco diferentes. Eu tenho encontrado, por exemplo, conceitos de azimuth um pouco diferentes em literaturas portuguesas. Então, existe, por exemplo, o azimuth astronômico, que é um conceito um pouquinho também diferente. Mas no caso específico da topografia, nós vamos seguir a recomendação da NBR 3133. O azimuth é um ângulo contado a partir do norte no sentido horário. Em topografia, nós podemos utilizar três nortes. O norte verdadeiro, ou também chamado de geográfico, o norte de quadrícula, que é aquele norte proveniente da projeção do sistema UTM, e o norte magnético, que é aquele que a gente utiliza, né, a orientação do norte magnético como referência. Esses três nortes eles estão disponíveis e dependendo do tipo de documento que você está muitas vezes avaliando, observando, você pode encontrar, né, um ou o outro. Né? Então, os levantamentos antigos, certamente a grande maioria deles era utilizando o norte magnético. Né? Os documentos mais atuais certamente vão utilizar o norte de quadrícula como referência. Em poucos casos, né, que a gente vai usar o norte verdadeiro como referência. Mas aqui nós temos aqui um exemplo, né? A direção norte, ela está definida, e aí a partir daí a gente então define um alinhamento, esse alinhamento vermelho aqui, ó, e o ângulo que esse alinhamento vermelho faz com essa ponta norte, contado no sentido horário, é exatamente o meu azimuth. Aqui, ó, é um azimuth de mais ou menos aí, ó, uns 44 graus. Ó. O zero está aqui, uma abertura de 44 graus. Esse alinhamento azul, por exemplo, aqui, ó, o ângulo dele, ó,
vem e faz esse todo esse caminhamento e ele é um ângulo de 310 graus. Então, azimuth, conceito que nós vamos utilizar é esse. Segundo a NBR 13133, rumo, que nós vamos batizar aqui de RM, é o menor ângulo que um alinhamento forma com a direção norte-sul, contado no sentido horário ou no sentido anti-horário, variando, portanto, de 0 a 90 graus. Então, olha só que o rumo é diferente. A orientação dele é a ponta norte ou a ponta sul. E você precisa, então, encontrar o menor ângulo que esse alinhamento forma com essa ponta. E ele é contado, às vezes, no sentido horário e, às vezes, no sentido anti-horário. A gente tem que identificar o menor ângulo para saber exatamente em que sentido que nós vamos contar ele. E nós temos aqui dois alinhamentos para poder exatamente exemplificar. Ó, o alinhamento vermelho, você poderia pensar que da ponta sul teria esse ângulo aqui, mas esse ângulo não é o menor porque o de cima é o menor. Então esse ângulo aqui, ó, contrário da ponta norte abrindo para ele, é o rumo desse alinhamento vermelho. O alinhamento azul aqui, por exemplo, ó, o rumo é esse ângulo aqui, ó, porque esse é o menor ângulo que esse alinhamento forma com a ponta norte-sul. Aqui tem uma coisa essencial que os rumos precisam, é obrigatório você ter aí exatamente a orientação em relação aos pontos cardeais. Né? Ou seja, você tem que especificar em que quadrante que esses alinhamentos se encontram. Quadrante NE, quadrante SE, quadrante SO, quadrante NO. Essa especificação ela é extremamente importante, porque senão o rumo você pode colocar em 4 lugares possíveis. Cálculo de projeções. Normalmente, as observações efetuadas em campo, que são os ângulos e distâncias que nós vamos coletar em campo com o instrumento, são inicialmente transformadas em coordenadas polares, ou seja, azimuths e distâncias, e depois os azimuths e distâncias são convertidos ou são transformados em coordenadas retangulares, x e y, ou e e n, como queira. Nós temos aqui um exemplo de um sistema de coordenada polar, onde o ponto são especificados através de um par ordenado. Aqui é a coordenada 2, 3 desse ponto. Esse ponto tem a coordenada menos 3 e 1. Esse ponto, por exemplo, tem a coordenada menos 1,5, menos 2,5. Então, os pontos vão ter que ser representados na topografia por meio dessas coordenadas, para que a gente até possa fazer o desenho, etc, etc, entendeu? Então, esse é o objetivo. Para que a gente possa exatamente fazer o cálculo, né, das coordenadas relativas e depois das coordenadas absolutas, a gente precisa, na verdade, encontrar o que nós chamamos de projeções dos alinhamentos. E o que é a projeção do alinhamento? Quando você tem um alinhamento definido, por exemplo, o ponto A que se encontra e aqui está o ponto B, esse alinhamento ele pode ser decomposto nas direções Y e na direção X. Então, olha só. Esse alinhamento amarelo aqui, ó, é a decomposição da distância horizontal, orientada, evidentemente, né, ao longo do eixo X. E esse azul aqui, ó, é a decomposição do alinhamento, né, ao longo do eixo Y. Então, ΔX e ΔY, na verdade, são chamados de projeções. Então, a gente precisa encontrar essas projeções para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos cálculos. E como é que nós encontramos isso? Através do conhecimento do azimuth e da distância horizontal, a gente então determina ΔX e determina ΔY. ΔX aqui, ó, o alinhamento que está aqui em cima é o mesmo alinhamento que está aqui embaixo. Então, como ele está, né, oposto ao azimuth, né, então vai ser o seno do azimuth vezes a distância horizontal, que é exatamente aqui a minha hipotenusa do meu triângulo retângulo. E ΔY, por sua vez, está adjacente ao azimuth. Então, nós vamos trabalhar com o cosseno do azimuth vezes a distância horizontal. E é dessa maneira que a gente calcula as projeções dos alinhamentos, para que depois a gente possa fazer o cálculo das coordenadas absolutas para poder fazer o desenho seguinte. Análise e correção do erro. Um polígono fechado, do ponto de vista da geometria plana, apresenta a seguinte regra fundamental. Olha só, eu tenho aqui um polígono que começa no ponto A, vai ao ponto B, vai ao ponto C e volta ao ponto A. Isso é um triângulo. Se eu pego cada alinhamento desse, AB, BC e CA, e calculo as projeções, então tá aqui, ó, projeção de A para B em X,
projeção de A para B em Y, projeção de B para C em X, projeção de B para C em Y, e assim vai por diante. Não importa quantos alinhamentos o seu polígono tenha. Você pode calcular todas as projeções dos seus alinhamentos. Quando você pega as projeções e soma todas elas, ou seja, todas as projeções em X e todas as projeções em Y, a regra fundamental diz que esse somatório tem que dar zero. Por quê? Porque você parte do ponto A, caminha sobre o polígono e retorna ao próprio ponto A. Logo, o deslocamento, né, total tem que ser zero, porque você partiu de uma coordenada e voltou à própria coordenada. Então, esse deslocamento ele tem que ser zero no final das contas. Entendeu? Então, o somatório das projeções em X, em Y, tem que ser igual a zero. E quando isso não é igual a zero, é porque você tem um erro. É porque você partiu de um ponto e não voltou ao ponto original. E aí você então consegue calcular o erro através exatamente desse modelo matemático, que na verdade é a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, já que as coordenadas agora dos dois são diferentes. Então o que você determina na verdade é o comprimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada, e isso caracteriza o erro do teu polígono. Caso o polígono não apresente a condição estabelecida, o erro do mesmo poderá ser analisado observando aí a NBR 3133. Lá na NBR 3133 você tem lá exatamente algumas regras para fazer análise de desenvolvimento de poligonais. Alguém pode dizer, mas aquilo lá é aplicado a poligonal de levantamento. Tudo bem, a gente não tem uma coisa específica para isso, mas o conceito é o mesmo. Se você tivesse, por exemplo, levantado o teu polígono caminhando em cima dos vértices do teu polígono, você ia usar o mesmo conceito. Então, pode se aplicar aqui o conceito. Mas ele foi levantado por irradiamento. Tudo bem. A gente pode utilizar o mesmo conceito para poder determinar a qualidade do nosso dado. Não tem problema nenhum. Para analisar o erro do fechamento dos polígonos, podemos utilizar o mesmo critério, então, aí da NBR 3133, que está lá no item 6.5.7. aplicado ao fechamento de poligonais de levantamento. Ainda que o critério específico seja aplicado a poligonais de levantamento, podemos estender a sua aplicação aos polígonos dos imóveis, considerando que os mesmos foram obtidos por caminhamento. Quando você está lendo a matrícula, isso não está especificado se o que foi levantado foi por caminhamento ou por irradiamento. Então, parte do princípio que foi por caminhamento. A tolerância linear, observada lá na NBR 3133, é esse modelo matemático que se encontra aí, ó. Ele precisa de um coeficiente C e um coeficiente D, e também precisa do perímetro expresso em quilômetros. Então, lá na NBR 3133, você tem esse modelo matemático, e você também tem uma tabela onde você especifica o item C e o item D. Quando você faz uma poligonal que inicia no vértice e retorna ao próprio ponto, normalmente o coeficiente C é zero, observando a respectiva tabela na NBR 3133. Você pode calcular aí o que nós chamamos de tolerância relativa, que na verdade é o erro que você está cometendo dividido pelo perímetro do imóvel. Tolerância é o que você pode obter de erro efetivamente. E o erro relativo é o que você encontrou efetivamente. Então você compara esses dois números quando você estiver fazendo a análise. Para confrontar a NBR 3133, calculamos o erro relativo cometido no levantamento da seguinte forma. Olha o erro relativo. É exatamente o meu perímetro dividido pelo erro que você cometeu. Um é a tolerância relativa, outro é o erro relativo. Você vai analisar esses dois valores numéricos, que é esse que você vai obter a partir daí. De acordo com Borges, os polígonos medidos com trenas de aço ou taquiometria podem apresentar erros relativos igual ou melhor que 1 para 1000. Já para polígonos medidos com trenas normais ou correntes de agrimensor, podem apresentar erros relativos igual ou melhor que 1 para 500. Então nós temos um padrão aí, mais ou menos, de aceitação, de acordo com Borges, é que os polígonos levantados antigamente, eles podem apresentar aí, ou deveriam apresentar, um erro melhor ou igual que 1 para 500. Ou seja, a cada 500 metros de perímetro, você pode errar 1 metro no teu perímetro. Então isso é um critério que nós podemos utilizar para poder fazer a nossa análise. Você pode usar o critério, evidentemente, da NBR 3133, mas esse critério é mais utilizado aí, talvez, para levantamentos mais modernos, entendeu? Os levantamentos mais antigos, entendeu? Talvez o critério do Borges seja um critério melhor. Como os documentos cartoriais aí não especificam os instrumentos utilizados e nem a metodologia utilizada,
podemos adotar o critério menos restritivo, ou seja, fechamentos igual ou melhor que 1 para 500. Segundo MC Cormack, existem 3 formas distintas para a correção das projeções: distribuição equitativa dos erros em todas as projeções, correção proporcional às projeções, x e y, e correção proporcional à distância do alinhamento. Esses 3 métodos são descritos na maioria das literaturas, sendo que o primeiro método é o método mais fácil de todos. É aquele que você pega o erro cometido nas projeções e distribui de forma igual. A correção proporcional à projeção ΔX e ΔY é um outro também fator que você consegue encontrar na literatura. Eu, particularmente, gosto mais do terceiro, que é um fator de proporcionalidade em relação ao perímetro que você está medindo e à distância do alinhamento que você está medindo. Parte do pressuposto que quanto maior é a medida que você está medindo em campo, a probabilidade de você errar nela é maior. Então, por esse lado, você então tenta exatamente minimizar o efeito em função, né, do comprimento que você está medindo. Para essa apresentação, trataremos do erro proporcional aí ao alinhamento, conforme especificado por Tully e Saraiva, uma vez que consideramos que esse método é mais eficiente. No método adotado, determina-se os fatores de correção distintos para o eixo X e o eixo Y. Então, na verdade, a gente vai encontrar 2 fatores, o Fx e o Fy, para poder exatamente ser o fator de proporcionalidade, que é aquele fator que você, quanto maior o comprimento, maior é a correção a ser efetuada naquele alinhamento. Então, como é que nós medimos esse fator de proporcionalidade? A gente pega o erro cometido no eixo X e divide pelo perímetro. Então, você está encontrando o fator de proporcionalidade. Nós pegamos aqui o erro cometido no eixo Y e dividimos pelo perímetro. E aí você encontra 2 fatores de proporcionalidade. Um para o eixo X e um para o eixo Y. As correções então são obtidas de que maneira? Você pega a projeção que você quer corrigir em módulo e multiplica pelo fator de proporcionalidade que você encontrou. E aí você vai encontrar exatamente a correção a ser efetuada naquela projeção especificamente. A mesma coisa para Y. Olha, a correção a ser feita em uma projeção específica é exatamente o valor da projeção que você tem em módulo multiplicado pelo fator de proporcionalidade. Quando você então encontra essas correções, você então vai corrigir o teu alinhamento ou vai corrigir aí as tuas projeções. Então aqui, ó, a projeção corrigida, essa projeção corrigida aqui, ó, ela é a projeção que você tem agora, menos, a forma tem que ser menos o fator de correção que você encontrou. Então, esse é o modelo matemático que vai exatamente permitir que você faça a correção. Quem é que vai dar o sinal da correção? É o fator de proporcionalidade. Ele poderá ser negativo ou poderá ser positivo em função dos erros dos alinhamentos. Então, se aqui vai somar ou se aqui vai subtrair, vai depender exatamente do sinal da correção que você encontrou. Então, dessa forma, você vai corrigir aí as tuas projeções. Cálculo de coordenadas absolutas. O azimuth e a distância podem ser convertidos em projeções ΔX e ΔY. Posteriormente, essas projeções elas vão ser corrigidas, evidentemente. Assim, a posição X do ponto B, olha aqui o ponto B, ó. Esse aqui é o ponto B. O X do ponto B é a distância que vai daqui até aqui, ó. Esse é o X do B. O X do ponto B, ele depende do X do A. Olha aqui o X do A. Se você tem essa distância, que é o X do A, e soma com esse pedacinho aqui, ó, que é a projeção ΔX de A para B, você vai encontrar o X do ponto B. Então, olha só aqui, ó, olha o modelo matemático como é que é, ó. X do ponto B é o X do ponto A, ou seja, é a coordenada do vértice anterior, mais a projeção do alinhamento do primeiro para o segundo. Seno de azimuth vezes distância horizontal é ΔX. A mesma coisa acontece no Y. Então, as coordenadas absolutas de um ponto depende da coordenada absoluta do ponto anterior e do alinhamento que parte do anterior e chega nesse ponto e do azimuth também. Então, com base nesses dados que a gente vai aqui encontrar, evidentemente, a gente vai fazer a conta aí na nossa coordenada absoluta do vértice. Desenho.
O desenho do perímetro do imóvel em ambiente CAD pode ser feito de duas formas: por coordenadas polares ou por plotagem dos pontos e desenho dos alinhamentos. No primeiro caso, o desenho do imóvel é feito com os rumos ou azimuths e as distâncias horizontais fornecidas no documento cartorial. Nesse caso especificamente aí, não existe a necessidade de fazer o cálculo de projeções e correções das mesmas. Para tal, vamos fazer uso aí da função coordenada polar absoluta ou da coordenada polar relativa, que são duas funções presentes aí no AutoCAD no modo geral. No primeiro caso, na coordenada polar absoluta, a gente informa para o sistema a distância, um sinal de menor e o ângulo. Essa é a regrinha. Distância, sinal de menor e ângulo. No caso de coordenada polar relativa, a gente coloca aqui, antes da distância, o arroba. Aí você está informando para o AutoCAD que você mudou o sistema. Você está com o sistema de coordenada agora relativo. Sem o arroba é absoluto, com o arroba é relativo. No segundo caso, o desenho é executado plotando os alinhamentos do perímetro ambiente CAD, ou seja, no plotagem dos pontos, evidentemente. Então você vai usar aí a ferramenta da P-Line, informando o ponto de início e o ponto de fim, para que você possa exatamente desenhar a linha. Para isso, eu preciso fazer o cálculo de coordenadas absolutas. Aí não tem como correr. Então, se você quer um desenho muito rápido, né, ligeiro, usa a primeira opção, que é o uso de coordenadas polares. Basta apenas encontrar os rumos ou azimuths e as distâncias, e aí você usa essa ferramenta, né, de coordenada polar relativa ou absoluta para poder fazer o desenho. Eu, particularmente, prefiro a relativa. É muito mais fácil de desenhar. E já vou mostrar por quê. As coordenadas polares podem ser utilizadas no AutoCAD de maneira relativa ou absoluta, para criar os polígonos dos imóveis. Em ambos os casos, distâncias e ângulos são fornecidos. O caractere que informa o AutoCAD da entrada de polar é o sinal de menor. Então a instrução aí, ó, dist menor que ang, é exatamente como você vai entrar. Assim a instrução 4 menor 45 informa para o AutoCAD que vamos desenhar uma distância com 4 unidades e um ângulo de 45 graus, contado a partir de uma linha que ele vai usar como referência. Tá claro? Se você precisa entrar graus, minutos, segundos, basta apenas colocar a simbologia. Olha lá, 45 graus, 12 minutos e 25 segundos, que o AutoCAD vai entender, vai interpretar. O sistema absoluto, ele sempre vai tomar como a origem para a contagem das distâncias é o 00. Então não importa qual é o polígono que você quer desenhar, e se você usa a ferramenta de absoluta, ele sempre vai tomar o 00 como referência para poder medir essas distâncias. E o ângulo que você está especificando é a partir exatamente do eixo X. Ó. O eixo X é tomado como referência. Se você quer botar um ângulo no sentido, um ângulo positivo, você então vai contar ele para baixo. Se você quer sentido horário, se for negativo, sentido anti-horário. Então, quer baixar, informa um valor positivo, quer subir, forma um valor negativo. Então, esse é o sentido de orientação, né, dos ângulos no AutoCAD. O modo relativo torna-se uma ótima opção para desenho, uma vez que a origem do sistema é sempre alterado, facilitando aí a interpretação geométrica do objeto a ser desenhado. Então, aqui nesse caso especificamente, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu estou no ponto B e quero ir para o ponto C. O ponto B vai ser a minha referência agora, para medir a distância e medir o ângulo. Por quê? É como se eu estivesse construindo aqui no ponto B um sistema de referência auxiliar, Y' e X'. E a partir então desse meu 00 colocado aqui no B, e a partir da orientação do meu X' é que eu vou medir o ângulo e a distância que me interessa. Então, eu particularmente gosto muito dessa metodologia da relativa, porque facilita, inclusive, você entender a geometria que você está fazendo o seu desenho. Como os rumos tomam a direção norte-sul, que é o Y do meu AutoCAD como referência, e os azimuths tomam aí a direção norte, que é o Y positivo do AutoCAD, temos que alterar aí a referência dos ângulos no AutoCAD. O que eu preciso agora é que o AutoCAD entenda que meu 00 vai ficar aqui em cima e que eu vou começar a contar os meus ângulos positivamente nesse sentido. Então,
para trabalhar exatamente com azimuth, tá? Mas dá para também trabalhar com rumo. Eu particularmente gosto mais do azimuth do que do rumo. Então você tem que ir lá no AutoCAD e alterar essa configuração. E como é que você faz isso? A opção Units do AutoCAD vai permitir que você faça essa alteração efetiva. Então, abrindo lá a opção Units do AutoCAD, você então vai lá, setar a opção Clockwise, que dizer que agora ele vai girar no sentido horário. E aqui na opção Direction, aqui, ó, você vai lá dizer que você vai usar a partir do norte. No momento que você fez isso, você está informando para o AutoCAD que o zero agora está no Y e que toda a contagem de ângulo do AutoCAD vai ser feita no sentido horário. O modo de desenho, por meio de coordenadas, exige o cálculo da caderneta de caminhamento. Após obter as projeções parciais e corrigir as mesmas, obtém-se as coordenadas absolutas. Com as coordenadas absolutas, a gente plota em ambiente CAD os alinhamentos que a gente vai trabalhar. Ou seja, aqui eu tenho uma instrução aqui, ó, olha só. Plane 1000, 5000, estou dizendo para o AutoCAD, comece a minha linha no 1000, 5000, depois eu informo o ponto que eu vou com minha linha agora, que é o próximo ponto, o seguinte ponto. Então o ponto de início do alinhamento, o ponto de fim do alinhamento. Então eu vou usar a instrução plane, né, mais as coordenadas de início e de fim, para poder desenhar meu alinhamento. Mas para isso, eu preciso das coordenadas calculadas. Exemplo prático. A partir então da matrícula abaixo aí, vamos desenhar o perímetro do imóvel. O que é que nós temos que observar aqui? A matrícula, ela traz aqui, ó, a área, ela especifica a área. Ela começa aqui, ó, no marco 7A. Veja que ela termina no marco 7A, inicia no marco 7A, termina no marco 7A. Então ela começa no ponto e retorna ao próprio ponto. E aqui também nós temos especificado, ó, os azimuths e as distâncias. Como é que eu sei que isso é azimuth? Porque o valor numérico, em alguns casos, é maior que 90 graus e você não tem os símbolos, né, de orientação. Nordeste, Sudeste, etc, etc. Então, a partir daqui, o que nós fazemos? A primeira forma de fazer esse desenho. Você lê a matrícula, você vai ler a matrícula e vai pegar da matrícula as distâncias e os ângulos. E aí você vai escrever essa estrutura em um bloco de notas mesmo. Então olha só, a primeira linha aqui, ó, plane, espaço, tem que ter um espaço aqui. E aí tem, ó, 1000, 5000. Então você vai dizer para o AutoCAD que você vai desenhar uma linha que começa exatamente na coordenada 1000, 5000. É a coordenada do ponto inicial. Arroba 163.45, isso aqui, ó, é a distância que está especificada lá na matrícula do imóvel. Sinal de menor, para poder informar para o AutoCAD que você vai começar a inserir aqui um sistema de coordenadas polares, sendo que o arroba diz que ele é exatamente relativo, ou seja, relativo a quem? Ao primeiro ponto. Quem é o primeiro ponto? 1000, 5000. Então ele vai colocar uma distância e vai colocar um ângulo. Como eu já mudei a setagem do AutoCAD, fui lá nas opções Units, né? Setei Clockwise e também fui em Directions e botei a partir do norte. Eu estou informando aqui o azimuth, então ele vai contar a partir do norte, ele vai contar um ângulo de 307 graus e 42 minutos. Veja que o grau, minuto, segundo, você coloca aqui o símbolo mesmo, e o AutoCAD vai entender isso. A linha de baixo é o segundo alinhamento, depois o terceiro alinhamento, depois o quarto alinhamento. Então você começa no ponto e vai voltar. Quando você lançar aqui a última informação, ele vai fechar o polígono. Na verdade, ele não vai fechar o polígono, ele vai desenhar o último alinhamento. Então essa instrução aqui, ó, se você copia isso no bloco de notas, né? Joga dentro do bloco de notas, bota a instrução aí. Copia toda essa instrução aqui agora e vai lá dentro do prompt do AutoCAD, cola e dá um Ctrl V, né? Clica dentro da barra de comandos do AutoCAD lá embaixo e manda colar essa instrução, ele vai exatamente desenhar essa linha aqui magenta que está aqui, ó. Ele vai começar nesse ponto, vai desenhar esses alinhamentos aqui, ó, e vai parar aqui embaixo. Ele não vai botar esses azimuths e distâncias, ele não vai botar essa coordenada. Essa coordenada, esses azimuths e distâncias, isso foi colocado com um algoritmo especial.
foi construído em Lisp para poder escrever isso. Essa instrução que aqui está em cima, ele só vai desenhar esta linha magenta, nada mais, nada menos. Então, você vai ver que quando você constrói essa instrução e manda o AutoCAD executar, ele vai desenhar o teu polígono. Se esses dados estiverem errados, esse polígono não vai ser desse jeito. Ele pode ser um polígono completamente diferente. Aí você vai perceber que os dados tabulares constantes na matrícula não condizem com o polígono que você gostaria que fosse. Se você observar, se você pegar essa instrução aqui e desenhar isso, e der um zoom bem aqui, ó, onde você começou o dado, você vai ver que o ponto que você partiu não é o ponto que você chegou. Olha só. Olha aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. Olha o que acontece. O ponto de partida é esse aqui, ó, e o ponto de chegada é o de cima. Existe aqui, ó, uma medida aqui em CAD, peguei e fiz a medida em CAD, e deu 2,3 metros, ou seja, você tem um erro planimétrico nesse desenho especificamente de 2,3 metros. Né? São 2,3 metros. É o erro que você cometeu. Se você pega esse erro agora que você cometeu e calcula aí ó, o erro relativo, que é pegar o perímetro, que é somar todos os lados ali do meu polígono, dá 574,73, e dividir por 2,03, você vai ter um erro relativo de 1 para 283. Ou seja, você está errando 1 metro a cada 283 metros do teu perímetro. Como o teu perímetro é um perímetro de 574, você está exatamente errando, né, o dobro disso. Então, pelo critério de Borges, essa poligonal está fora do padrão, porque ele fala para a gente que a aceitação é igual ou superior a 1 para 500. Como você está com um erro relativo de 1 para 283, de cara eu já sei que meu desenho, que meu polígono, ou seja, a descrição, né, fornecida na matrícula, ela não está atendendo um critério de qualidade que eu estou especificando. Se você agora observar isso pela norma, pela NBR 3133, e aí você vai lá procurar aquele índice C, ele é 0, mas o índice D é 0,42. Fazendo essa conta, você chegaria à conclusão de que você poderia errar no máximo 0,32, correspondente a um erro relativo aí, né? Na verdade, isso aqui na verdade vai ser, não é um erro relativo, isso aqui vai ser uma tolerância relativa de 1 para 1805. Ou seja, a tua poligonal, ela tinha que fechar com um valor igual ou superior a isso. Como ela está 1 para 283, ela está muito inferior a, né, o erro aceitável pela NBR 3133. Então, muito provavelmente, né, esse desenho, ou esses dados que geraram esse desenho, eles são dados, né, que possuem erros. E aí está um exemplo claro de erros, né, nos dados tabulares que estão sendo apresentados. Então, pela análise, né, do erro cometido, ela sai fora. Ela sai fora. A partir da tabela de pontos agora, eu posso organizar uma tabela aqui, ó. Olha só. Azimuths e distâncias organizados na sequência do caminhamento. Então eu tenho aqui, lendo a minha matrícula, o ponto 7A vai para o 7B, que vai para o 7C, que vai para o 7D, que retorna o 7A. Esses dados de azimuth e distâncias, eles foram observados lá na matrícula. Aí eu pego aquela função que eu já falei para vocês, seno do azimuth, cosseno do azimuth vezes a distância, e vou calcular as projeções aqui, ó. Projeção em X, projeção em Y. É usar esse modelo aqui. Quando eu somo as projeções em X, eu percebo que tem uma diferença de 1,10 m, positivo. Quando eu somo a projeção Y, eu percebo que tem uma diferença de 1,70 m, positivo. Ou seja, era para dar 0. Isso aqui era para dar 0 lá de cá. Não dá. Você tem um erro no teu trabalho. Qual é o erro? Exatamente aquele modelo. Isso aqui é o quadrado, somado com isso aqui é o quadrado, raiz disso dá 2,2 metros. É exatamente o erro que nós encontramos lá quando nós fizemos o desenho utilizando coordenadas polares. O erro relativo é exatamente aquela mesma coisa, 1 para 284. O anterior tinha dado quanto o anterior? Se você for ver o anterior aqui, ó, ele tinha dado 1 para 283. Essa questão de erro de arredondamentos, aqui eu achei 1 para 284. Mas basicamente é a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Para poder trabalhar nessa outra metodologia? É pegar as projeções e corrigir ela. Como é que eu vou fazer isso? Vou calcular aqui, ó, dois fatores de correção. O fator de correção em X, o fator de correção em Y. Fator de correção X.
é o erro em x dividido pelo perímetro. Olha lá, 1,1 dividido por 574,73. Você tem aqui, ó, o fator de proporcionalidade em x. Faz a mesma conta para y, enquanto o fator de proporcionalidade em y. Depois, o que você vai fazer? Você vai calcular agora o seguinte, olha, essa projeção, ela é menos 129,29. Ela vai ter que ser corrigida, ela vai ter que ser um valor. Qual é o valor que ela vai ser? Você vai entrar com esse modelo matemático aqui, ó. É o módulo da projeção vezes o fator de correção, de proporcionalidade. Então, se você pegar o módulo de menos 129,29, que é positivo, multiplica por esse cara aqui, você vai encontrar uma correção de 0,32. Então, você vai encontrar aqui, ó, todas as correções. Quem vai dar o sinal da correção é esse fator aqui, ó. Se aqui você tivesse errado 1 metro e 1, esse cara aqui ia ser negativo. Se você tivesse errado aqui, por exemplo, menos 1,7, esse cara aqui ia ser negativo. E quando você multiplicasse isso aqui, ó, todos esses valores aqui seriam o quê? Negativos. Então, a correção do sinal, quem dá é exatamente esse fator aqui, ó, o fx e o fy. Depois que você encontra, então, as correções, você vem aqui agora e corrige as projeções, ó. Eu fiz só o primeiro caso aqui para vocês verem, ó. Menos 129, menos. A minha fórmula é menos. Só que como ele é positivo, ele vai ficar menos aqui. Então vai ficar menos 129,29 menos 0,32. Então você vai aumentar a projeção negativa. E de fato tem que ser. Quando você soma as projeções aqui, ó, ela dá positivo. Isso quer dizer o quê? Que no balanço entre os positivos e negativos, os positivos estão maiores. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que aumentar, né, numericamente, os valores negativos e baixar os valores positivos, para que quando você some os dois, ele dê zero. Por isso que aqui, ó, quando eu tenho menos 129,29 menos 0,32, o que foi que aconteceu? Numericamente, eu aumentei a componente negativa. Ela era 129,29 e passou a ser 129,61. Então você vai perceber que essas correções, elas vão aumentar numericamente as projeções negativas e vão baixar as projeções positivas. Olha aqui, ó. Olha o y aqui, ó. É 99,93 menos. Mas só como esse cara é positivo, ele vai ficar negativo essa subtração. Então, 99,93 menos 0,48 vai dar 99,45. De tal maneira que quando você aplicar todas essas correções que você encontra aqui, nas projeções parciais, e você obter as projeções corrigidas, e que se você somar isso aqui agora, isso vai dar zero. Se você somar isso aqui agora, isso vai dar zero. E é o que você quer que aconteça. Porque no polígono que começa em um ponto e retorna ao próprio ponto, as projeções são todas, quando você soma todas elas, ela tem que dar zero. Que agora o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular agora as coordenadas absolutas do ponto. Então olha só, a projeção aqui corrigida, eu estou dizendo que o primeiro ponto, o 7A, tem coordenada x 1000 e y 5000. Eu quero calcular agora a coordenada do ponto 7B. Ó, a coordenada do ponto 7B é a coordenada do ponto A mais a projeção de 7A para 7B, que é essa aqui, ó. Então eu vou pegar 1000, vou somar algebricamente com menos 129,61 e vou obter aqui, ó, a coordenada x do ponto 7B. Vou fazer a mesma coisa aqui no y, ó. A coordenada inicial do ponto 7A foi dada. Isso eu arbitro esse valor numérico. Poderia ser qualquer valor. Geralmente a gente coloca um valor para não gerar números negativos. Se esse ponto ele for um ponto que tem coordenadas georreferenciadas conhecidas, você coloca ela, o UTM, por exemplo. Tem que fazer aqui agora, evidentemente, uma correção nos alinhamentos, nas distâncias especificamente, para tirar a distância que está em cima da superfície física da Terra e levar lá para o plano TM projetado. Aí eu precisaria do fator de kr para pegar todas as minhas distâncias e reduzir elas no momento de fazer essa conta aqui, ó. Os ângulos, eles são mantidos. Por quê? Porque o sistema UTM, ele é conforme. Então os ângulos do polígono em campo medidos serão mantidos quando você projeta ele. Então o que é que eu faço? Eu faço apenas a correção
das minhas distâncias para poder calcular isso efetivamente lá no sistema plano UTM. Mas como eu estou aqui no sistema local, eu não vou fazer essa correção. Basicamente eu vou pegar todas as projeções parciais corrigidas, somar com a coordenada do ponto anterior para obter a coordenada do ponto da frente. E quando você for fazendo essa conta, você vai chegar lá na última, que você pegar a coordenada do ponto 7D e somar com a projeção de 7D para 7A, você retorna a 1.000 e também retorna a 5.000 na coluna do Y. Então veja que eu parti com 1.000, cheguei com 1.000, parti com 5.000 e cheguei com 5.000. O meu polígono está fechado. A partir daqui agora, o que eu faço? Eu vou criar uma instrução para o AutoCAD com a ferramenta ou com a função Plane do AutoCAD. Olha, Plane 1.000, 5.000, que é a coordenada do primeiro ponto. Depois eu vou colocar aqui, ó, as coordenadas dos pontos seguintes. Do segundo ponto, do terceiro ponto, do quarto ponto, e vou retornar aqui, ó, ao meu 1.000, 5.000. Esse C aqui, ó, é só para ele fechar o polígono. Você nem precisaria colocar o C, já que você está citando a coordenada de partida igual a coordenada de chegada. Não precisaria aqui, ó, do C, que é para dar o close no teu polígono. Mas se você citasse, por exemplo, somente a coordenada do 7D aqui, ó, eu poderia colocar aqui o C e o AutoCAD automaticamente fecharia o meu polígono e colocaria um polígono fechado. Se você executar isso no AutoCAD, essa instrução aqui, ó, essa aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai desenhar isso para você aqui, ó, esse polígono. E agora, gente, ó, o ponto de partida é exatamente igual ao ponto de chegada. Vocês vão perceber aqui, ó, que os azimutes e as distâncias que aqui se encontram, eles vão ser alterados. Por que eles vão ser alterados? Porque você compensou o teu polígono. Você compensou o teu polígono. Então houve uma correção no teu polígono para que você pudesse atender a questão geométrica do polígono. E aí você vai conseguir calcular aqui a área e o perímetro e vai poder validar isso com a tua matrícula, com o teu dado cartorial que você tem disponível, né? Ou com o documento cartorial que você tem disponível. Para poder fazer esse desenho efetivamente aqui, eu tive que abrir mão de um outro algoritmo em Lisp para poder desenhar aí os azimutes e as distâncias nos lados, para poder calcular a área e o perímetro do meu polígono efetivamente. E eu também abri mão aí, ó, de blocos atributados para colocar exatamente o nome dos meus vértices. O Lisp também permitiu que eu encontrasse aqui, ó, a minha coordenada aqui do ponto de partida. Tudo isso via algoritmos em Lisp para poder fazer essa atividade. O que é que nós podemos concluir disso tudo, né? Primeiro, o desenho do perímetro de um imóvel, a partir dos dados tabulares contidos aí na matrícula de um imóvel ou numa transcrição do imóvel, ele é fundamental para a análise da especialidade objetiva. A matrícula, ao apresentar distâncias, rumos ou azimutes, não é garantia do atendimento da especialidade objetiva. O fato dela conter esses dados não quer dizer que a especialidade objetiva está definida de maneira clara, o que você pode confiar que aqueles dados vão produzir um imóvel de maneira correta em termos de geometria. Não, isso não é garantia nenhuma. Deve-se fazer a plotagem dos dados para validar o perímetro e área. Então, pega-se os dados que estão dispostos lá na matrícula e desenha para poder a gente saber se isso vai realmente gerar aquela área e aquele perímetro que lá se encontra. O desenho ele pode ser feito com funções específicas do AutoCAD. Então você tem duas funções básicas no AutoCAD que você pode dispor disso, né? O desenho por coordenadas polares ou o desenho a partir, né, da função Pline, tendo coordenadas de início e fim do alinhamento. O cálculo do erro do fechamento linear indica a qualidade dos dados tabulares apresentados na matrícula. Então, se você tem, por exemplo, dados tabulares que geram erros muito grandes, aquela matrícula efetivamente ela está irregular. Por quê? Porque ela não representa, né, os dados tabulares que ali se encontram não representam o imóvel. Né? Tem casos aqui que eu pego erro de 20, 30 metros, entendeu? Uma área de 2 hectares, ele começa no ponto e retorna no ponto e tem um erro de 20 metros, entendeu? Ou seja, existem erros grosseiros ali, naqueles dados tabulares, que não fazem com que o meu polígono não feche.
O processo de cálculo de poligonal, atendendo aí às tolerâncias estabelecidas pela norma, permitem recompor a geometria com qualidade. Fato, é fato. E aí tá, né, as bibliografias que foram consultadas para poder exatamente preparar este vídeo para os senhores. Então, chegamos aí ao encerramento de mais um vídeo da série Descomplicando a Topografia. Obrigado aí pela atenção de todos e espero que esse vídeo ajude vocês nas atividades de projetos de engenharia de modo geral. Espero vocês no próximo vídeo. Até breve.